Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai contar uma das melhores histórias recentes da Liga da Justiça. Ela se chama Liga da Justiça, O Último Voo e foi escrita pelo Chip Zdarsky e desenhada pelo Miguel Mendonça. Tem invasão do Darkseid à Terra, tem morte de membro da Liga da Justiça. É quase como se fosse um filme de verdade. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, porque fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Capítulo 1. O Plano. Começamos a história com uma narração da Lois Lane, enquanto vemos o Superman realizando alguns feitos de Superman, como salvar crianças e impedir o Lex Luthor. Na Fortaleza da Solidão, ela diz que sente que o Clark está sempre escutando quando que vai acontecer o próximo desastre, porque é justamente isso que sempre acontece. E assim, quando o Super finalmente chega ali, ela pergunta como que pode ajudá-lo. E o Clark responde que ela já está ajudando, estando apenas presente ao lado dele. Mas acontece que a Lois realmente está preocupada com ele. Só que o Clark garante que está tudo bem. Só que claro, a Lois Lane não acredita nessa mentirinha do Super. E então vemos o Superman salvando novamente Metrópolis, mas dessa vez de um globo gigante do planeta Diário feito de kryptonita. Ele sente que dessa vez não vai conseguir salvar a todos, mas é então que acorda. E era tudo um pesadelo do Clark. E a gente vê que esse início foi muito importante, porque a gente vê que o Superman realmente está preocupado em um dia não conseguir salvar a Terra. Ao acordar, o Superman coloca o seu roupão e verifica que tem uma chamada de emergência da Liga da Justiça. O grupo se reúne na Torre de Vigilância, que aqui está localizada na Lua. A Diana é a primeira a chegar. O Flash Wally West aparece logo depois e é revelado que o local não é usado há bastante tempo, revelando que essa Liga da Justiça não estava atuando junto e que havia um grande desgaste entre eles. É então que aparece o Superman e abraça a Diana. Eles parecem felizes de se encontrar. E logo depois chega o Batman com cara de poucos amigos. Ele simplesmente caminha, não conversa com ninguém e já vai direto pro assunto. Mas o Flash diz que ainda não sabe o motivo do porquê que eles estão ali. O Morcegão fala que também não detectou nada fora do comum da Terra. Mas o Superman interrompe o Batman e diz que isso daqui não é para ser como nos velhos tempos, e que ele não vai aceitar o Batman falando coisas e agindo como líder, e especialmente depois do que aconteceu na última vez. Ok, estou percebendo um conflito na liga entre o Batman e o Superman, e a HQ nesse primeiro momento não responde esse mistério, mas daqui a pouquinho eu vou chegar na parte da história que eles contam. O Batman de imediato ironiza na cara do Azulão que eles deveriam ter esperado ele ter tomado alguma decisão. Mas a Diana aparece no meio e impede uma briga. É então que surge o Lanterna Verde John Stewart. Foi ele quem solicitou o chamado e ele diz que está chegando com algo especial. E esse alguém é o Lobo, o ser que matou os novos deuses. O Lanterna John e outros lanternas falam que precisam dele vivo, pois ele será julgado em breve pela união dos planetas. Contudo, eles precisam da Liga da Justiça para proteger o Lobo até o dia do julgamento, já que, ele está sendo perseguido por várias pessoas e há vários caçadores de recompensa atrás dele. E aqui o Flash brinca dizendo que se eles conseguiram capturar o Lobo, eles não precisam da ajuda da Liga da Justiça. Mas então surge o Lanterna Verde Hal Jordan, que aqui está com um visual bem diferente e maneiro. Ele explica que a corporação está pela metade e que precisa de toda a ajuda possível. É revelado aqui que Oa não existe mais e que o Lanterna está reconstruindo a corporação e precisa da ajuda da Liga da Justiça para reestabelecer uma nova base de Oa na Lua. E se isso realmente acontecesse, a Terra não iria mais precisar de uma Liga da Justiça. E a Mulher Maravilha diz que irá discutir isso com todos os outros. Mas o Batman prontamente diz que não. Ele sai dali falando que isso é política e política cósmica. E não tá nem aí. O Hal Jordan ainda tenta convencer o Batman a ficar, mas o Bruce sai mesmo assim. E assim, o Batman retorna para Gotham
e vai numa missão para enfrentar o Senhor Frio. É mais uma missão normal para o Batman. Só que então aparece o Superman querendo conversar com ele. O morcegão pede para ele se encontrar na Batcaverna. E é isso que acaba acontecendo. O Superman tenta convencer o Batman a ajudar eles com esse plano do Lanterna. Mas o Batman não está convencido. Ele não acredita mesmo que ter policiais do espaço é o melhor para a Terra. Mas isso acaba meio que irritando o Superman, que desabafa, dizendo que tudo isso é culpa do Batman, já que ele deixou o Caçador de Marte morrer. Ele revela que está cansado e que só quer a ajuda do Batman, que nesse momento dá pra ver que está um pouco tocado pelas palavras do Superman, e por isso ele para por alguns segundos e decide sim ajudá-los. O morcegão então diz que sabe o lugar perfeito para esconder o lobo, que é em Apocalipse. E é agora que a HQ começa a explicar um pouco o que aconteceu no passado dessa Liga da Justiça. E por que o Batman e o Superman não estão se dando tão bem assim. Capítulo 2. A Invasão. Temos então um flashback de quando aconteceu uma invasão do Darkseid à Terra. A Mulher Maravilha aparece com um traje da Mulher Maravilha de 84, e ela está enfrentando as fúrias da Vovó Bondade. A Diana é atingida por uma lança, mas mesmo assim, ela responde com uma espadada que mata imediatamente a Vovó Bondade. Mesmo ferida, ela pede para o Cyborg evacuar a Terra. O problema é que isso não vai ser possível, embora os outros membros da Liga, como Asa Noturna, estejam tentando fazer isso. Já no Oceano Índico, o Aquaman está verificando uma anomalia de energia. E é então que ele se depara com essa bomba que veio pelo Boom Tube. E do nada, ela explode e o Aquaman para de responder. Em Apocalipse, o Batman e o Caçador de Marte estão no centro de comando do Darkseid, tentando impedir os computadores de lançar essas bombas. O Jones está preocupado com algo chegando e pergunta ao Batman sobre o plano. E pela primeira vez na vida, o Batman diz que não tem um plano. Ele não sabe. É quando alguém chega ali para tentar derrubar a porta que eles estão. No outro lado da galáxia, o Superman e o Lanterna Verde estão tentando impedir uma outra invasão do Darkseid. O Hal Jordan está fazendo de tudo para impedir os parademônios, mas eles são muitos. E é nisso que o Darkseid aparece no meio de Oa, com alguns guardiões derrotados. E aqui termina esse primeiro flashback envolvendo a invasão do Darkseid, que eu achei espetacular, e ele vai voltar daqui a pouco. Mas, por enquanto, a história volta para a narrativa na linha do tempo atual. O Batman está numa nave junto com o Flash e o Wally West. Eles estão indo até Apocalipse. O Flash está um pouco preocupado, já que ele nunca esteve em Apocalipse, e tenta conversar um pouco com o Batman. Só que acontece que o Bruce não está exatamente com um bom humor. E assim, o velocista sai dali para conversar um pouco com o Lobo. A Diana também está na nave e vigiando o Lobo. E aqui acontece toda uma interação dela ameaçando o Lobo, que acaba sendo bem divertida, mas é na conversa da Mulher Maravilha com o Flash que ela revela que Apocalipse está completamente diferente do que costumava ser. Do lado de fora da nave, o Superman e o Lanterna John Stewart estão protegendo o voo. Como nesse momento é o Batman que está dando ordens, isso deixa o Superman um pouco enfurecido. E o John percebe isso e fala que talvez isso não seja bem culpa do Batman, e sim do próprio Superman, que não está aceitando as coisas do jeito que elas são. E é então que algo chama a atenção do Superman. É uma outra nave espacial que está sendo sugada por um buraco negro. O Super tenta segurá-la, mas sozinho ele não vai conseguir. Surge então o Lanterna Verde Hal Jordan, que havia sido contactado pelo Batman há alguns minutos. Usando os seus poderes amplificados, ele consegue impedir que a nave seja sugada. E com essa nave salva, a Liga pode finalmente chegar até Apocalipse. E logo de cara, percebemos que o planeta está completamente morto. Capítulo 3. O planeta. Assim que eles chegam na superfície, o Batman revela que sabe onde eles precisam esconder o Lobo. E que vai ser exatamente naquela casa ali. O Wally já pensa que isso vai ser um acampamento de verão, mas o Batman revela que essa era a casa do D-Sad. E na sequência, vemos o interior dela
cheia de equipamentos de tortura. A ideia é usar algum desses aparelhos para manter o lobo preso. E assim, de fato, eles prendem o lobo nesse negócio. E depois, o Wally começa a assar uns marshmallows. E nisso temos esse lindo painel da Liga da Justiça fazendo uma fogueirinha sob uma aurora boreal apocaliptiana. O Batman fica meio preocupado com essa fogueira, mas no final deixa por isso mesmo. Enquanto isso, o Lanterna Verde Hal Jordan conversa com a Jessica Cruz pelo comunicador do Anel. É dito que nesse momento está acontecendo o julgamento do lobo na União dos Planetas, mas as coisas não estão indo conforme o planejado. De qualquer jeito, o Hal Jordan corta a comunicação e retorna para a Liga. Todos os membros se reúnem ao redor da fogueira e a Diana faz um discurso sobre como que a Liga da Justiça será lembrada pela história. E todos eles comemoram, menos o Batman. Depois de um tempo, todos eles vão descansar, com exceção da Diana e do Superman, e o Batman vai dormir um pouco. E nesse momento, descobrimos que o Batman, assim como o Superman, tem tido pesadelos. Mas o pesadelo do Batman envolve o Caçador de Marte, e como que ele se sente culpado por tê-los deixado morrer. Tanto o Batman quanto o Superman estão tendo esse remorso envolvendo essa última missão. Só que o Batman diz que tem algo por trás disso. Ele mesmo diz na HQ que ele não sonha. Quando ele quer sonhar é porque é algum tipo de preparo da cabeça dele querendo dizer isso pra ele. Mas de qualquer jeito não há nada que o Batman possa fazer nesse momento. E por isso ele volta a focar na missão com a Liga da Justiça. Dessa vez o Kylo Wog avisou a todos que algumas pessoas descobriram a localização do lobo e que esses caçadores de recompensas estão indo atrás dele em Apocalipse. O Batman diz que tem um plano. A ideia dele é se infiltrar no antigo centro de comando do Darkseid para conseguir ativar as defesas do planeta, enquanto que o Superman vai cuidar do espaço. Contudo, o Clark discorda desse plano e ele pede para ficar na superfície de Apocalipse. E em seu lugar, a Diana se oferece para ir até o espaço junto com o Lanterna John Stewart. No final, eles acabam concordando. O Batman entra em contato com o Cyborg, que está lá na Terra. Ele desconfia que todo esse negócio do lobo seja uma grande distração para algum tipo de invasão à Terra. Contudo, o Cyborg relata que até o momento não aconteceu nada por lá. O Lanterna Hal Jordan pergunta para o Batman se está tudo bem. E o Morcegão se mostra muito otimista e que confia na nova geração de heróis que estão lá na Terra, e que talvez eles sejam o motivo para terminar a Liga da Justiça de uma vez por todas. Então, cortamos para o Superman conversando com o lobo. O Super ficou na retaguarda para tomar conta do vilão, mas ele acaba se irritando com as provocações do lobo e sai dali para conversar rapidamente com a Lois Lane pelo comunicador. O Clark parece super preocupado com alguma coisa, mas a Lois tenta acalmá-lo, dizendo que ele não está sozinho. E é então que o Batman e o Lanterna chegam até o centro de comando do Darkseid e conseguem entrar na torre. Capítulo 4, o ataque. E é nesse momento que temos mais um flashback. E esse é o flashback mais importante que vai dizer como que o Caçador de Marte morreu. Retomamos exatamente da onde o último flashback parou com o Batman e o Caçador de Marte na ponte de comando do Darkseid. O Batman elabora um plano para desativar as bombas, mas pede para o Marciano segurar os parademônios enquanto que ele faz isso. Só que exatamente nesse momento, a porta explode e vemos Kalibak, o filho do Darkseid, aparecer ali. Ele e o Caçador de Marte começam a lutar. Já o Batman percebe que ele não vai conseguir desativar as bombas, mas que talvez ele consiga desativar o núcleo de Apocalipse. Ele explica o seu plano para Diana para desligar o planeta dentro do núcleo. A Mulher Maravilha é a melhor candidata a fazer isso, mas ela está gravemente ferida e nem consegue se mexer. É então que o John Jones se voluntaria para fazer o trabalho. Imediatamente, o Superman, que está lá em Oa,
é contra esse plano, pois o fogo é a grande fraqueza do Caçador de Marte. Só que o problema é que não tem mais ninguém em Apocalipse capaz de fazer esse trabalho. Lembrando que nesse momento o Superman tá lá em Oa. O Batman insiste com o plano mesmo com a objeção do Superman. E tudo isso enquanto que o Super leva uma surra federal do Darkseid. O Bruce ignora completamente a opinião do Clark e envia o Caçador de Marte até o núcleo. O Batman apenas pede desculpas ao Caçador de Marte por não ter conseguido pensar num plano melhor. E assim, os dois apertam as mãos uma última vez. O Marciano vai até o núcleo e chega até uma escotilha com o símbolo ômega do Darkseid. Ele começa a tentar abrir o local, e o Superman, que está escutando tudo isso lá em Oa, abandona a batalha contra o Darkseid e vai voando a toda velocidade até Apocalipse. Mas ele não chega a tempo. O John consegue abrir a escotilha e é bombardeado por um calor insuportável. E assim, uma mega explosão ocorre, visível até do espaço. E é aqui que termina esse flashback e voltamos para a linha do tempo atual. No espaço, a Diana e o John presenciam uma horda militar chegando até Apocalipse. A princípio, eles estão atrás do lobo. E imediatamente, as naves começam a atacar. A Mulher Maravilha e o John Stewart atacam para se defender. Enquanto isso, o Batman e o Hal estão se aproximando do núcleo de Apocalipse. Eles estão conversando entre si e o morcego admite que o Batman se sente culpado pelo que aconteceu. E até diz que o Superman tem razão em colocar a culpa nele. Enquanto isso, na superfície de Apocalipse, o Superman, o Flash e o Lobo conversam. O vilão revela que alguém o contratou para matar os novos deuses, mas ele não revela quem. Lá no espaço, a Diana e o Jordan estão se saindo muito bem, mas é então que surge o Imperador Mongo para atacá-los. E ele não está sozinho. O Brainiac, usando o corpo de um outro vilão do Superman, aparece na superfície também com um exército de caçadores de recompensa. Capítulo 5 – O Ataque. Superman e Flash imediatamente partem para lutar contra o Brainiac. O Wally faz um tornado com seus braços e isso afasta alguns vilões, mas não todos. O Superman avisa aos demais membros que há caçadores de recompensa na superfície. O Batman pede para eles se segurarem do jeito que dá. E enquanto o Batman tenta ver uns negócios dos computadores, o Hal percebe algo estranho numa das máquinas. Já a Mulher Maravilha briga no espaço com o Mongol. É uma luta feroz e bem equilibrada. Ele diz que não está ali para o lobo, mas que alguém desconhecido o tinha enviado para lá. De qualquer jeito, Diana e John conseguem detê-lo e mandá-lo de volta ao espaço. O Superman começa a lutar contra o Brainiac, mas também não consegue nenhuma informação útil. Voltamos para o Batman e o Lanterna, que consegue abrir aquela porta misteriosa. E lá dentro, eles se deparam com um monte de Darkseid sendo cultivado em tubos de ensaio. E nesse momento, a história é interrompida por um outro flashback. Em Oa, o Lanterna está lutando contra o Darkseid após o Superman abandonar ele. Hal tenta fazer o que dá, mas é realmente muito fraco perante o Darkseid. Em Apocalipse, o Superman finalmente chega onde o Batman está. Ele avisa que precisam evacuar o local, mas o Super está pé da vida com o negócio do John. Ele levanta o Batman e parece que eles vão lutar, mas a Diana intervém. Ela fala para eles brigarem outro dia, porque agora eles precisam deter o Darkseid. E assim, eles retomam a batalha em Apocalipse, enfrentando inclusive o Lobo da Steppe. Tudo parece estar sob controle, mas em Oa, o Darkseid consegue chegar até a bateria do Anel dos Lanternas. Ele meio que coloca um aparelho na bateria e o Hal Jordan alerta que isso poderá matar a todos. Só que é exatamente isso que o Darkseid quer. O Hal fica indignado que o Darkseid só quer o poder por ganância. Então, ele pula direto na bateria com toda a sua força de vontade. Tanto o Darkseid quanto o Lanterna começam a absorver o poder da bateria simultaneamente. Capítulo 6 – Darkseid Lanterna. E agora a gente volta para a linha do tempo atual, onde nós temos uma grande revelação. O Hal diz que esse é o plano reserva do Darkseid,
Mas o Batman não dá bola porque o Darkseid já tá morto. Ele retorna para o computador, só que então ele percebe algo de errado. O Hal Jordan ainda está ali. E não é o Hal Jordan de verdade, é o Darkseid no corpo dele. Foi ele quem atraiu tudo isso. Isso tudo era parte do plano do Darkseid. E assim, o Lanterna começa a absorver a energia do laboratório e tudo explode. E da explosão surge o Lanterna Verde Darkseid. Podemos ver que o corpo do Hal Jordan foi abandonado pelo vilão. E é nesse momento aqui que o Batman perde comunicação com todos os outros membros da Liga da Justiça. Os demais estão lutando contra o Brainiac. O Superman está prestes a ser derrotado quando chega a Diana. Os caçadores de recompensa estão indo atrás do Lobo. A Liga se divide para conseguir derrotá-los. Enquanto isso, o Batman se recupera da explosão e tenta contato com os demais. Ele avisa que o Darkseid está vivo. Só que isso é muito tarde. O vilão está no céu do planeta e ele começa a transmitir a sua energia para todo o planeta. E assim, Apocalipse fica com o fogo novamente, mais um fogo verde. E dessa vez, os parademônios do Darkseid são construídos do seu poder. No laboratório, o Batman e o Hal Jordan são salvos pelo Superman, que avisa que ninguém irá morrer hoje. O Batman agradece o Superman, mas ele diz que eles precisam agir e elaborar uma estratégia para derrotar o Darkseid. Assim, ele pede para Diana recuar e fugirem com o Lobo. Eles reagrupam e imediatamente o Batman vai falar com o Lobo. Acontece que esse vilão tinha sido pego pelo Darkseid a fazer todo esse teatrinho para levar a Liga até ali. Mas o Lobo diz que era apenas um trabalho. Nós descobrimos também que o Hal estava sob influência do Darkseid, mas que agora ele recuperou 100% da sua consciência. O Batman então pega uma bolsa e revela ter ali 2 milhões de créditos Thanagarianos. Ele diz que vai pagar o Lobo para fazer um trabalho que é de impedir o Darkseid. E claro, sob a condição de não matar ninguém. O Batman deixa isso muito claro pro Lobo. E no final o Lobo acaba aceitando, né? Porque é muita grana mesmo. Ah, o que eu faria com 2 milhões de créditos Thanagarianos? O Batman pede para desamarrarem o Lobo. Mas o John não tá muito convencido disso. Mesmo assim, eles acabam fazendo isso. O Batman argumenta que quer deter o Darkseid com o poder de Oa. E isso deve ser a prioridade deles. E todos concordam com isso. Minutos depois, o Darkseid chega até ali, com o construto da Vovó Bondade. A Liga também surge e uma batalha se inicia. O Darkseid pega o Superman pelo pescoço e logo depois dá um super soco para arremessá-lo. Já o Batman, o Lobo e o Lanterna cuidam do exército do Brainiac e seus mercenários. O Darkseid fala que esse vai ser o fim da Liga da Justiça. Ele vai acabar com tudo e que vai adorar ver todos caírem. Contudo, nesse momento acontece algo estranho. Surge uma mão verde em volta de uma energia verde. É o Caçador de Marte e aparentemente ele tá vivo. Capítulo 7. A Batalha Final. De cara, o Caçador de Marte disse que a consciência dele estava viva no núcleo do planeta. E foi o poder do Darkseid de religar Apocalipse que ressuscitou o Marciano. O vilão fica surpreso. E isso dá a oportunidade da Diana se soltar e dar um grande soco nele. A Mulher Maravilha se junta ao Caçador de Marte e ambos atacam com tudo. Contudo, o Darkseid mostra que não é qualquer adversário e consegue lutar contra os dois. Então, cortamos para o Superman, que está bem machucado. Ele está tentando se levantar e diz que a situação não está nada boa. E que nem o Batman, o homem mais inteligente e bravo que ele conhece, conseguiu prever esse plano do vilão. É então que o próprio Batman pula na frente do Brainiac para conseguir salvar o Superman. E é nesse momento que o Superman, ao observar tudo o que está acontecendo, finalmente perdoa o Batman. Ele vai com tudo para salvar o seu amigo e acaba usando sua visão de calor para derrotá-lo. O problema é que o Batman é ferido mortalmente na batalha por uma kryptonita. Agonizando, o Batman diz que não poderia deixar o seu amigo morrer ali. E a história volta pro Darkseid. O vilão consegue deter o Caçador de Marte e diz que logo irá destruir todo o universo. E nesse momento, o John Stewart chega ali e ele meio que funde a energia do Caçador de Marte para impulsionar o seu próprio ataque. Já o Hal Jordan aparece caminhando na sua forma humana, indo em direção a um poço verde do planeta. E fica parecendo que o Hal Jordan vai tentar absorver esse poço de energia verde
para voltar a ter os poderes do Lanterna Verde. Mas isso nesse momento fica em stand-by. O Lobo aparece e acorda a Diana, que estava inconsciente após lutar contra o Darkseid. Ele diz que completou o seu contrato e que derrotou todos os caçadores de recompensa. A Mulher Maravilha fica feliz ao escutar isso e logo usa sua espada para cortar a cabeça do lobo. E galera, lembrando que o lobo pode se regenerar. Tecnicamente, a Mulher Maravilha não matou o lobo. A Diana e o Flash se reagrupam e encontram o Superman e o Batman machucados. É então que o Flash olha para o lado e vê que tem um Darkseid chegando com tudo, inclusive summonando aquelas bombas de Boom Tube. Só que do outro lado aparece o Lanterna Verde Hal Jordan, dizendo que ele trouxe a Liga inteira com ele. Ou melhor, os construtos da Liga da Justiça. Uma batalha com proporções gigantes começa. E é nesse momento que o Superman descobre que o Caçador de Marte está vivo. E ele fica feliz ao vê-lo bem. O John pede para ele sair dali e que ele irá cuidar do Batman. Isso permite ao Superman voltar para a luta e se afastar da lâmina de Kryptonita. O Marciano começa a fazer uma espécie de cirurgia no Batman e remove a lâmina dele. E com o Batman já fora de perigo se recuperando, os demais membros da Liga da Justiça passam a enfrentar o Darkseid com tudo. Os Lanternas seguram o vilão pelo pescoço, mas ele consegue escapar. O Darkseid invoca as bombas de Boom Tube e diz que irá lançá-las através do universo. Os Lanternas tentam impedi-lo, mas é inútil. Eles então chamam a Diana e o Superman para atacar o Darkseid, e isso dá resultado. O vilão é jogado para longe, mas ele ainda está com vida. E bem, é aqui que vai acontecer o grande ponto negativo dessa saga. É a forma como que eles derrotam o Darkseid. Veja só se vocês acham que não ficou meio anticlimático. O Darkseid se levanta e diz que ele irá sair como vencedor. O vilão voa em direção ao espaço e o Lanterna Verde Hal Jordan vai atrás. Mas ele é interrompido pelo Superman. No painel seguinte, vemos que o Hal Jordan está segurando todas as bombas de explosão do Darkseid e manda todas elas em direção a ele. E simples assim, o Darkseid é derrotado na explosão dessas bombas. E o Hal Jordan sai dali intacto. Eu disse que era um pouco anticlimático. Não sei quanto a vocês, mas eu acho meio preguiçoso só jogar um monte de bomba no Darkseid e ele morrer com isso. Mas enfim, é o que aconteceu aqui. Ficou realmente parecendo que a DC Comics pediu pro escritor terminar a história de qualquer jeito e ele foi lá, inventou uma desculpa e terminou tudo nessa edição. O Hal Jordan retorna para a superfície e diz que sente muito. Mas o Superman não o culpa por nada do que aconteceu. Eles retornam para a Terra e um mês depois, o Lobo é julgado na Assembleia dos Planetas Unidos. A Liga da Justiça observa tudo e o Hal finalmente entende que não pode haver um líder da Corporação dos Lanternas. E assim, ele divide o comando com o John Stewart. Pelo menos por enquanto, até eles terem uma espécie de conselho para definir as coisas. Na Torre de Vigilância, o Batman conversa com a Diana e o Superman sobre confiança. E parece que finalmente tudo está de boas entre eles. O Caçador de Marte surge reafirmando que a Liga seguirá firme e forte, mas que agora a Liga não se limitará a defender apenas a Terra, e sim o universo inteiro. E a HQ termina com o Batman dizendo que esse é o início da Liga da Justiça Universal. E assim termina essa saga do Último Voo. Eu confesso que gostei muito de algumas coisas dessa história. Esse negócio do Batman ser pego sem o seu preparo e ele mesmo admitir que não sabia o que fazer, isso foi muito bom. E o próprio Superman tendo pesadelos e não sabendo como reagir a isso, e ter uma espécie de medo que talvez um dia ele não consiga salvar a Terra. Essa HQ tá cheia de várias ideias muito boas. O problema é que nenhuma dessas ideias é totalmente bem executada. E ficou realmente parecendo que essa HQ ia ter 12 ou 13 edições, e no final foram apenas 7. Eu acho realmente que era uma história que merecia mais edições. De qualquer jeito, é uma história legal, os desenhos são muito bons, o Darkseid realmente está ameaçador como lanterna, foi uma história legal. Mas isso daqui é só a minha opinião. Eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. No mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo da saga Liga da Justiça, O Último Voo.
E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau.